Actually, I'm not. Actually, situation is much worse than directionless. Então, a situação é muito pior do que If não I'm the ter pilot, I am this direção. person, Se eu fosse this o pilot piloto, who actually likes the wrong direction. eu sou aquele tipo de piloto que, na verdade, gosta And da worse is direção that I errada. actually kind of know what is the right direction, E o pior é que but eu sei mais ou menos qual é a direction direção is correta. just so inside me, Mas acontece que a direção errada está and tão dentro de mim, you just have to what do you call it? Brace yourself. vocês, resta vocês Okay. entrarem nessa. So when the teaching was requested, I suggested sadhana as the subject because Então, I'm quando o assuming that ensinamento foi a lot of the solicitado, eu participants here, escolhi esse tópico we sadhana already have done Nyingti Gyaltsen, porque eu acredito the que teachings that we eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui não está and participando necessariamente desse ensinamento que estamos I thought tendo maybe diariamente. sadhana, because sadhana is something to do with a sort of the roadmap of practice. E escolhi sadhana porque supostamente sadhana é o mapa da prática, o, Now, o you know, guia da prática. obviously, this is a Então, obviamente, Vajrayana or a tantric subject, esse é um assunto but do this is Tantra, also do Vajrayana. kind of a open program. Mas So também I'm trata-se de um assuming that there's programa a lot of others aberto. who have probably not even Então, eu assumo que há outras pessoas sort aqui of que não têm nem started with mesmo any iniciado com fundamental nenhum Buddhist teachings, ensinamento and they just budista fundamental walked in here. e que essas So pessoas possam estar this is aqui something hoje. I understand. Então, isso é algo que I eu will, compreendo. of course, it is my E, claro, kind of discipline to e é try my best not to um pouco a minha reveal things that minha cannot be disciplina de revealed tentar o meu for melhor para those who não are revelar uninitiated. coisas que não But I sejam think permitidas serem reveladas a pessoas que não generally, tenham for iniciações. some reason, Mas Tantra eu is out there. acredito que, por algum motivo, In o fact, Tantra some está of the lá. most E, de fato, algumas exclusive tantric de teachings alguns now, ensinamentos Google it, you can tântricos get it from exclusivos there. estão disponíveis. Você pode, inclusive, acessá-los no Google. Having said Então, that, tendo dito isso, tantric discipline is such a a unique disciplina do Tantra é uma discipline. disciplina So única. let's say if my guru had told me Então, vamos dizer que that meu guru my tenha me practice dito is que to tell a minha prática to é keep secret manter segredo the existence of, sobre let's a say, Sunday. existência dos domingos. After Saturday comes Sunday. Depois de sábado vem o domingo. Before Monday comes Sunday. If my guru tells me that I have Se to o keep the meu existence guru of me Sunday dissesse que secretly, que eu devesse I know manter this is o segredo sobre a impossible. It's existência impossible. It is do ridiculous. domingo, But apesar de eu that's saber how que the isso é Tantra works impossível e é because it ridículo, is é assim que o Tantra funciona. totally different kinds of, exercise of journey. Porque esse é um tipo completamente diferente de exercício, And de also, jornada. I need to take the opportunity to clarify Mas eu também preciso and aproveitar essa introduce for those who are oportunidade very new de to clarificar general e também Buddhism de and especially introduzir para Tantra. aqueles que são novos no I will take budismo this e opportunity, no and this Tantra. may be also Então, eu vou helpful aproveitar essa for those who oportunidade. consider seasoned E Tantric mesmo practitioner, isso which vai can ser útil take para many aqueles que se times. consideram já maduros no The Tantra. seasoned so-called E muitas Dharma vezes practitioner, aqueles assim chamados whatever praticantes do tradition of Dharma maduros, Tantric seja practitioners de que especially, prática we for, tend to especialmente do forget Tantra, the nós base. tendemos a esquecer da The base, base, the foundation, das we always fundações. forget. Nós And sempre esquecemos
da base. I was just talking E eu with estava mesmo falando yesterday com in the algumas afternoon, pessoas ontem à tarde, the fact o that fato de que a cultura and the language e a língua plays such an important role desempenham papéis tão importantes para os humanos. there is bound to be lot of cultural miscue. A probabilidade é muito grande de que haja I have always said this. confusões Culture and culturais. dharma are two Eu different sempre things. digo isso, que a cultura e o Dharma são If coisas you want to drink diferentes. glass of Se você water, quiser beber if you want to drink water, you água, need some sort of a container você of precisa glass, de algum tipo de container, como um even copo, what do you call it, scoop ou with your hand, it will do. mesmo que Whatever, fazer uma concha com a sua mão something to resolva, drink, mas você use to drink precisa the water. de alguma coisa para beber. And but the water is the more Mas important a for água the thirst, not really é o que é the importante para a whatever sede you are e using. não esse container, esse You utensílio. cannot also, dismiss the cup. Mas, ao mesmo tempo, você também não pode desprezar It makes things o easy. copo, porque ajuda, faz as coisas, torna as coisas mais fáceis. Really Nós tendemos, às vezes, separate the culture and the dharma too much. mas também às vezes nós tendemos a separar muito o Dharma da cultura. Mas isso torna tudo muito abstrato, a não ser que você seja um praticante que tenha faculdades superiores, você talvez não consiga fazer as coisas de forma certa. A maior parte do tempo nós misturamos a cultura com o ensinamento excessivamente. Mas o Tantra é a mesma coisa. O Tantra, na medida que viaja, vamos dizer, da Caxemira para o Tibete, para a Indonésia, e mesmo para o Camboja, ou Afeganistão, a cultura local, a língua, sempre desempenharam papéis significantes. E isso vai continuar. Hoje há uma nova cultura também surgindo, a cultura ocidental, que é importante. Então, há esses ocidentais puros, nascidos por gerações e gerações, criados no Ocidente, exclusivamente de forma ocidental. E esse é um fenômeno interessante. E há também muitos ocidentalizados, vamos dizer, chineses, indianos ocidentados. Esse tem realmente um problema cultural e eles não desistiram da sua forma asiática de pensar, de agir, mas desde uma idade muito nova têm sido bombardeados por aspectos culturais ocidentais. Por exemplo, famílias chinesas que vão fazer de tudo para enviar seus filhos para o Ocidente, para ter as cabeças deles com aspectos culturais do Ocidente. E, ao mesmo tempo, essa família vai respeitar quando essa criança, vai querer que essa criança retorne e aplique a sabedoria ancestral oriental. Então, dessa mesma forma, eu tenho que dizer que, muitas vezes, no meio dessa confusão cultural, isso também às vezes é interessante, às vezes. Isso é bastante inspirador e desperta, inclusive, muitas vezes, mas cria muitos problemas também, que nós vamos discutir.
Então, uma vez que trata-se de um assunto relacionado ao Tantra, a tradição requer que façamos alguma prece de súplica. You have a mic? Okay. So, Deepa will do a short prayer. Então, a Piva irá fazer uma prece curta. You can just have the calm here and now attitude as Ajir have requested. Então, você pode manter aquela atitude de aqui e agora, como o Ajir solicitou. यतः सर्वसत्त्वा शुद्धक्षेत्रे रमन्ताम् इदं गुरुरत्नमण्डलकं निर्यातयामि सामान्यनाथहीनेन यानेन महतापि वा सत्त्वरुचि बुद्धिभिन्नं धर्मचक्रविधीयताम्. Okay. So, because it's a sadhana, I will already start. Então, porque se trata disso, Dana, eu vou começar. Ela fez isso, então, enquanto isso, o professor ou aquele que irá compartilhar a informação, nesse caso eu, o meu trabalho é também pensar que eu não sou um ser humano comum. Por natureza, ou seja, o que for, como for que você queira chamar, eu sou um ser perfeito, como Samantabhadra, ou Revajra, ou Aryatara, ou o que for. Então, é isso que eu fiz. Eu também tenho que pensar que os ouvintes também não são seres ordinários, que eles são todos Vidyadharas, Dakas, Dakinis, por natureza. Todos nós podemos aparentar seres normais, mas na realidade... E é assim que o Tantra funciona. E não somente isso, esse lugar onde estamos aqui sentados não é também sujeito à direção, espaço, calor, odores, sons. Esse lugar é um reino puro, ou um cemitério, se você for um tântrica mais linha dura. E também, supostamente, eu devo pensar que a plateia não é somente vocês que estão aqui na minha frente, há também deuses, dakas, todos os seres que sempre quiseram escutar os ensinamentos do Buda, especialmente o Tantra. Então, agora eu os convoco. Eu compartilho isso como uma informação, de modo que vocês tenham algum tipo de informação sobre o que se trata o Tantra, sobre o conceito de sadhana. Então, agora, a sadhana. Sadhana é traduzido como Dupta, tibetano. Eu não falo sânscrito, só conheço algumas palavras. E o sânscrito é uma língua tão importante e tão incrível. O pouco de sânscrito que eu conheço, eu fico muito fascinado, incrivelmente fascinado com essa língua. E há tantas coisas para descobrir. O fato de que a Índia tenha algo como 52 termos para mente, e cada um deles tem sua nuance, e isso é tudo. Se nossos psicoterapeutas passassem por alguns desses termos, isso realmente seria muito benéfico.
the term Porque mind is agora o something which termo is mente, ele é um somehow termo very muito adamant vago, about muito básico. that being just a, what is it? Brain function. É tratado como uma simples função do cérebro. Talks about Alguns mind falam in a sobre totally different level. a mente num nível completamente diferente, como num nível sobrenatural. Anyway, drup tap, De qualquer forma, tap. The drup, the word drup a palavra has drup something to do with tem algo a ver com making, fazer, establishing, estabelecer, accomplishing. realizar, And tap is skill e or é method. método, técnica. So it has the Então connotation tem a of conotação acquiring, accomplishing, trying to de accomplish. alcançar, tentar And in order to alcançar accomplish this, you use these e de tools, forma these a methods. alcançar algo, você Classic usa essas example that the ferramentas, tantric esses teachings métodos. always O gives us is exemplo if clássico you é, want a se butter, você quer manteiga, butter is sort of within the a manteiga está, de but certa forma, you need no to do leite, something. mas você You precisa can't just fazer wait alguma for coisa. Você milk não, to não pode turn into esperar e pedir ao leite que torne-se manteiga. and you need to do Você something precisa fazer such as alguma coisa, churning como por exemplo, like a mexer spoon com uma colher or ou o que whatever. for. Nowadays machines. Hoje em dia, uma You need to máquina. have that. Você precisa ter And isso. many times, this is something so E amazing. Many times, muitas the vezes, isso é skill interessante. or the A method is técnica, o almost método é like quase unlikely. improvável. You know, like if you have a water inside your Como se ear, você tem you água, put a little bit of more você tem water, água na no seu more ouvido, você coloca mais água no you know, ouvido. things like Coisas that. assim. The skills are As sometimes very técnicas são contradictory and muitas vezes shocking and muito something contraditórias, muito chocantes e unlikely. improváveis. Like Como I think you know the point. And sometimes sabe, very conhece o like que eu estou something falando? also very Algo, unattractive or algo small. muito Like if you need to go pouco inside atraente your ou house, you need a pequeno, key. como por Keys are exemplo, usually você precisa small. entrar They numa don't casa, você necessarily precisa look de chave. A beautiful. chave geralmente é uma coisa The pequena, house que is não beautiful, necessariamente big. It has a lot of things seja inside. But bonita. the A key you casa can é put it in linda, the grande e tem muitas coisas pocket. dentro, But mas a without the key, chave you você can't go consegue in. You know, botar like that. no So bolso, é tap, pequena, mas upaya, você like precisa da upaya. chave. Então, Skillful isso, means meios it hábeis, o is paia, always. And sempre. then Então, usually geralmente, this tap or the skillful means is esses meios always hábeis related to são sempre a certain relacionados beings, a certos meaning culture. seres, o que significa So certain, okay, so a cultura. Nepali, Por exemplo, um nepalês, Himalayan, Nepali, for por instance, exemplo, um, pessoas they have do Himalaia, generation of do you Nepal, know, they are são upbringing, gerações family e background, gerações mountain de life, I don't know, all kinds of, background you know, background. cultural. And for a, probably I'm speaking about myself. Provavelmente esteja aqui falando de mim mesmo. For some of us, Para alguns de nós, like in Nepal, por exemplo, no the Nepal, moment you enter no momento que Bauda, você entra you em hear Valda, this você endless bell escuta esse sino or this incessante, all kind of smell todos of aqueles cheiros de incense or incenso, lamp. lamparinas. Somehow it just makes you De so alguma forma, soothing aquilo and so ele amolece o coração e encanta, just so magical. é mágico. This may not necessarily work Isso with não some necessariamente funciona para people from pessoas. sorry, I can't Desculpa, think of não example consigo pensar no from outro Auckland. exemplo. Pessoas, por exemplo, de Auckland. Okay, this may not necessarily work. Não necessariamente isso vai funcionar assim para pessoas de Auckland. Skillful means Então, is meios always related hábeis to são things. sempre relacionados a coisas da cultura. Culture. Yeah. And this is why also E é a lot por of things isso get que miscued muitas and coisas misunderstood. This happens a lot, I want to say. ficam mal entendidas. But before we go into Mas that, antes de irmos por aí, sadhana has this connotation Drup of Sadhana accomplish. tem essa conotação de Accomplish. realizar, de realização. So it sounds like Então you have parece something to
que você tem algo que será realizado, um objetivo. Então, isso é algo que precisamos discutir. Então, provavelmente toda essa manhã, isso é muito importante, é fundamental. Eu agora preciso dar mais alguns passos para estabelecer esse objetivo. Por exemplo, nas tradições Theravada ou Shravakayana, o objetivo é a liberação, de forma que possamos nos liberar desse emaranhado incessante do samsara. Há métodos incríveis, muitos métodos tão simples quanto o sentar ereto, porque isso causa alguma coisa, porque sentar ereto e ou deitar em uma rede com uma margarita na sua mão, as chances de que você se aproxime da liberação, sentar ereto é mais provável. E, de novo, depende das pessoas, de diferentes tipos de pessoas, mas precisamos generalizar. Então, isso é algo que vocês precisam saber. Pessoas como eu, por exemplo, especialmente, que oferecem ensinamentos, eu não tenho a menor das habilidades de um Bodhisattva, significando que eu não sei das capacidades de cada um de vocês. O que vocês precisam de hoje de manhã e para agora já mudou. Talvez os raios do sol agora estejam incomodando vocês. E eu preciso saber isso no exato momento. Eu não tenho como perceber isso a cada instante. Se por um acaso você se sente incomodado pelo sol ou por esse ambiente aqui, isso que incomoda vocês, esse fato de você estar incomodado, isso é um container muito importante, é um meio muito importante. E eu, como Bodhisattva, deveria conhecer cada um de vocês. Nem todos de vocês vão chegar aqui e permanecer aqui e agora. Vocês vão, talvez fiquem incomodados, e eu precisaria reconhecer esse estar incomodado. Então, tudo que eu consigo fazer é generalizar. Isso está bem. É como você tiver algum convidado chinês para o seu jantar, se você preparar noodles, vai funcionar. Para italianos, por exemplo, se você tiver um pouco de vinho, também vai funcionar. Se você tiver butaneses para o jantar, bom, chili, um pouco de arroz, vai funcionar. Agora, se for francês, oh meu Deus. Agora, nesse caso, eu preciso ir às compras. De qualquer forma, vocês entendem o que eu quero dizer. Então, generalizar é o que eu preciso fazer. Então, quando eu generalizo, eu estou fazendo agora aqui, a parte os seres que eu convidei, como espíritos, deuses, asuras, eu os convidei porque é uma tradição, mas eles também devem saber quão incapaz eu sou. Eles devem estar sentados aqui em respeito ao Buda. Mas com vocês, eu olho para vocês e generalizo pensando, ok, esses seres são seres humanos, esses caras são seres humanos. Essa é uma boa generalização. Talvez alguns de vocês sejam apenas metade seres humanos. De acordo com os tibetanos, na verdade, muitos de nós não somos 100% humanos. Somos pelo menos 10%
fantasmas. I don't know whether you have ever Não heard. sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas não importa. You're human being Vocês são seres humanos and you must be looking for vocês something. devem estar procurando por algo. É If you are importante. looking Se for você está something, procurando por then algo, you are weak. então você é fraco. That's good for E me. isso é bom, Because that means porque isso you are significa que insecure. você é inseguro. So along this line, Então, por because aí, also you are born in você the também what we call human world, nasceu according no to the reino Indian humano, de acordo com a philosophy or filosofia the Buddhist hindu tradition. ou a tradição The budista. human realm is a desire. O mundo humano, o reino humano é o reino do desejo. I'm assuming Então, that you have a assumo lot of que desires. vocês têm And bastante then along the line, desejo. you may have Então, aggression, ao so on mesmo and so tempo, forth. por So isso these are the vocês têm generalization I have agressão. Então, essas são as generalizações que eu preciso There may be fazer. some 10th Bhumi Bodhisattvas here. E, claro, deve I'll haver, be very nervous. se houvesse, por acaso, None of these bodhisattvas do villages 10º Bhumi, eu estaria muito in my nervoso paper, aqui. I'll be very Eu nervous estaria, because these 10th Bhumi porque Bodhisattvas esses looking at me, bodhisattvas oh do gosh, 10º he's Bhumi making fool of himself. olhando para mim e pensando, ele está se fazendo de bobo. But on the other hand, I have nothing to worry. Mas, por Because outro the lado, 10th eu Bhumi não tenho nada para me Bodhisattva preocupar, will porque hear um even the bodhisattva do frogs barking 10º as the teaching. do 10º Bhumi vai Whatever ouvir I mesmo say, o the 10th latido de Bhumi cachorro como um Bodhisattva ensinamento. will hear according to his or her capacity. Ele vai ouvir So de nothing acordo to be com a very sua serious. capacidade. Então, nada para se In preocupar. fact, the 10th Bhumi De fato, Bodhisattvas os may be bodhisattvas do 10º hearing Bhumi talvez much escutem more mais than what I'm even intending to do talk. que eu That's esteja how it mesmo is. tentando dizer. Então, é assim que funciona. Okay, so Então, as I said, in the Theravada na tradition, goal is the tradição liberation, and the Theravada, methods o are objetivo so é a many, liberação. so E os many, métodos such são sitting inúmeros, straight, como, por exemplo, sentar such ereto, as offering como, por alms, exemplo, such oferecer as esmolas, really contemplating ou on things like anicca, contemplar coisas como that anicca, everything is que impermanent, tudo é impermanente. such as, and then, you know, as you E develop, na medida que become more você matured, se desenvolve contemplating e and understanding matura, anatta, contemplando e separateness, and so on and entendendo so a forth. anatta, a And then ausência what do eu. and then what E aí o happens? que acontece? By knowing anicca, dukkha, Ao conhecer a you Nitya, will Dukkha e end Anatta, up você acaba knowing the truth, conhecendo a verdade. truth A that verdade de everything is que tudo é impermanent. impermanente. And then what does that E do? o que isso At faz? least, Pelo menos, isso at least, somebody who even has a alguém little que tenha understanding of uma anicca will be pequena liberated compreensão from de this Anicca thinking vai se libertar dessa, you de know, we do have pensar fixation towards things as impermanent, na unchanging. fixação das Or coisas at como least, permanente e imutáveis. you know, we all used to be just about a kilo. Nós costumávamos ter somente 1 quilo. And now look at us. E We agora, have become like olhem this. para nós nos tornamos isso, In oh about meu 20 Deus. years, we will look Em, different. em 10 anos, daqui a 10 anos We vamos have always thought we ser are the same completamente ones, diferentes, mas sempre pensamos que somos os mesmos. not understanding the Não anicca. compreender And a therefore, Nietzsche. Portanto, this clinging esse unto the same one, apego à ideia de que somos os mesmos, isso já nos colocou em muito problema. I'm just giving you this as an example. Eu só estou So the dando isso goal como um is exemplo. liberation from this Então, o delusion, objetivo é a liberação delusion of dessa thinking things as delusão real, de things as pensar as impermanent, coisas things como, as achar que as coisas são pleasure, so on and so verdadeiras forth. e So the same thing duradouras. in the Mas a Tantra, mesma coisa no Tantra. but of course the Tantra Claro, has, o and Tantra especially tem, it does not contradict with the Sharvakayana de or the forma Theravada alguma, tradition. It contradizendo does not, of a course, tradição Theravada, contradict with the de Mahayana forma tradition. alguma indo But contra Tantra ou has sendo its own contraditório ao Mahayana. exclusive Mas o goal, Tantra tem o seu objetivo exclusivo, exclusive goal. um objetivo And what is exclusivo. that? E qual é? In the Tantra, the exclusive No goal of the Tantra, sadhana o objetivo exclusivo da sadhana is é to know. There's also many different kinds of tantric
também muitos tipos diferentes de métodos no Tantra. Vamos dizer que, geralmente, quando falamos sobre sadhana, sempre falamos sobre uma prática de deidade. Então, chegamos aqui agora, então, a prática de deidade. Então, esse objetivo exclusivo do Tantra é saber realmente que você é a deidade. Esse é o objetivo real. Significa que você já atingiu o objetivo, você apenas precisa saber que você tem isso. Esse é o objetivo real da sadhana. E é muito importante porque isso nos leva ao assunto da deidade. E a deidade, esse assunto confunde as pessoas muito. É como quando os muçulmanos vieram para a Índia e destruíram todos aqueles ídolos. De um ponto de vista, isso é compreensível. Eu tenho uma certa simpatia. Você vai aí para esse país, nós sempre pensamos que nós somos os mais civilizados. Todas as nações, todas as sociedades pensam assim: nós temos o caminho certo, nós temos a direção correta. Então, os muçulmanos e também os britânicos, quando eles chegaram aqui, eles olharam: que é isso, um macaco como um deus? E olharam para Shiva, para Parvati, para uma deus elefante. Esses são muito primitivos, eles precisam ser salvos, eles precisam ser resgatados. Algum tipo de compaixão, um pouco de compaixão, hein? Eles tiveram uma ideia muito ruim. Pelo menos os deuses hindus que existem hoje na Índia, eu tenho muitas coisas para dizer a respeito sobre a Índia. Eu preciso falar sobre isso só para irritá-los. Os indianos já se entregaram muito à forma moderna de pensar. Se a Índia, os indianos são bravos, eles deveriam estar promovendo Khajuraho, o templo de Khajuraho. Isso é realmente impressionante. Mas agora a Índia está concentrada em ser parte do G10, G9, G20, seja o que for. Tudo isso influencia. E é assim que os muçulmanos, os britânicos, é dessa maneira que eles entenderam errado as deidades. Ao tentar, digamos, civilizar ou salvar, libertar do parte do caminho equivocado, eles destruíram muita coisa. Isso aconteceu. Isso é num nível muito grosseiro, mas no nível sutil também a deidade, o assunto da deidade sempre foi muito mal compreendido, mesmo pelos praticantes do Tantra mais experientes. Nadir, ele estava falando sobre o piloto e a falta de direção, e eu dizia que, bom, eu sou muito pior do que alguém que não tem direção. Mas eu sou o tipo de pessoa que, mesmo sabendo a direção correta, é muito apegada à direção errada. Eu sou alguém que nos últimos 60 anos tem estudado o Tantra, lendo. Recém terminei de ler por 9 dias o trabalho de Longchenpa. E eu sei que eu sou a deidade. Mas meu hábito é tão forte que eu
ainda tenho vontade de rezar para a deidade como se ele ou ela estivesse lá fora. E eu também digo isso para vocês. Eu também digo para vocês, Manjushri está na frente de vocês, Avalokiteshvara está na frente de vocês. Ele ou ela vai sempre salvá-lo e abençoá-lo. E eu sou muito apegado a isso. E vocês também são. Se eu disser a vocês que vocês são a deidade, talvez isso dê a vocês um pouco de um certo sentimento bom, mas depois de 10 minutos vocês vão voltar para mim e dizer, e pedir ajuda. E se eu disser a vocês que rezem como alguém teísta, confessem, chorem, queimem incenso, joguem flores. Nos templos nepaleses, eles queimam incenso e aproximam o incenso do nariz da estátua, e isso é muito lindo, eu faço isso também. Eu boto o incenso em frente ao nariz do Buda, nós gostamos disso. É isso que eu quero dizer, há uma luta. Eu sei qual é a direção real, mas há esse apego à direção errada. Porque, lembram, eu disse a insegurança dos seres humanos. Mas, então, isso é muito complicado. No mundo moderno, pelo menos no passado havia deuses a culpar. Agora os deuses foram demitidos pelos cientistas, então agora não há ninguém. Então você começa a culpar você mesmo. E você começa a destruir a você mesmo, e assim por diante. Então, de qualquer forma, saber e realizar e ter esse conhecimento de que você é a deidade é o objetivo da sadhana. Então, agora, o que é a deidade? Precisamos falar sobre isso. Podemos fazer um intervalo de 10 minutos? Vamos fazer um intervalo de 10 minutos. Agora ou mais tarde? Então, me disseram para não fazer o intervalo. Então vamos falar sobre deidade. Por favor, usem a sombrinha ou o que for. Vamos falar sobre deidade, um assunto muito importante, muito difícil, muito importante, mas ao mesmo tempo muito simples, ridiculamente simples. E se você conseguir entender, isso também vai lhe dar uma confiança em algo que se chama de êxtase. Então, deixa eu tentar algumas coisas. Eu vou usar exemplos tântricos clássicos. Então, essa é uma frase tântrica. Um bebê recém-nascido não tem a habilidade de mastigar alimentos sólidos. Então, o que você faz? Então, para tornar fácil de engolir e interessante de ser consumido, você adiciona coisas como, por exemplo, açúcar. Se você for a mãe, você quer que o bebê sobreviva.
Então, a comida, alimento sólido pode, inclusive, matar a criança se você não tomar cuidado. Então, vamos dizer que vocês sejam esses bebês. E hoje eu sou a mãe. E eu estou dando a vocês essa comida. Nesse caso, eu devo oferecer a vocês deidade. Então, a deidade sólida, a realidade real é isso. Aquele que conhece esse som que escutamos, aquele que está reconhecendo, que está tendo a cognição do calor, essa cognição, a mente. E você deve ter, e se você não tiver, você não precisa estar aqui, não tem motivo para estar aqui. Certamente você deve ter uma mente. Se você não tem mente, você não tem tristeza, você não tem raiva, você não tem esperança, não tem medo, você é uma pedra. Você tem uma mente. Eu não estou nem falando de uma mente especial, com calma, compassiva. Não, não. Qualquer. O que quer que você estiver pensando, coisas inspiradoras, mundanas, como o som do ventilador. Essa é a deidade. Mas então, agora eu me tornei aquela mãe ruim, que não é hábil, que tentou dar ao bebê o alimento sólido, provavelmente vai engasgar o bebê, talvez até matá-lo. O bebê nunca vai querer isso. A próxima vez que você trouxer esse alimento para o bebê, ele não vai querer, claro. Ele se engasgou, mas agora eu vou me tornar uma mãe um pouco melhor, uma mãe melhor. Então, eu vou adoçar, eu vou esmagar, eu vou transformar isso em algo mais macio, inclusive eu vou embalar esse alimento. Então, temos coisas como Padma Pani, Avalokiteshvara, assim como nós, 2 olhos, um nariz, 2 mãos, segurando um lótus. Não tem muito drama. O lótus é uma coisa bonita, uma flor. Por algum motivo estranho, nós, seres humanos, adoramos flores, especialmente se estiver sendo segurada por alguém. Então, eu amassei esse alimento dessa maneira. Mas, enquanto uma mãe, o meu objetivo é fazer com que vocês não permaneçam bebês. Dia após dia, eu devo fazer com que vocês se aproximem desse alimento sólido, porque você vai crescer de modo que vocês cresçam e se tornem independentes, por assim dizer. Então, depois de 2 ou 3 semanas, eu vou trocar o Vajrapani, o Padma Pani por Avalokiteshvara. De repente, de uma hora para outra, a Avalokiteshvara tem 4 braços. Nós não temos pessoas por aí caminhando que tenham 4 árvores. Então, nós adicionamos um pouco, ainda é normal, a Avalokiteshvara tem 2 olhos, parece como um ser humano. Mas
Mas também é anormal, porque tem duas mãos extras. Como que vocês iriam se sentir se houvesse seres humanos caminhando por aí nas ruas de Bir com quatro braços? Então, nós adicionamos isso, porque o bebê está, então, crescendo. Você já está resolvido com Padma Pani, dois braços, você já resolveu isso. E aí você passa por, já está acostumado com Avalokiteshvara, com 4 braços e até 1000 braços. 4 braços e 1000 braços tem pouca diferença. Às vezes, quando as coisas são completamente fora do normal, é mais fácil de aceitá-las. Então, nos aproximando do alimento sólido, o próximo passo é, eu vou oferecer a vocês Hayagriva. E aí você vai ficar um pouco chocado. Isso é Padma Pani, isso é Avalokiteshvara? E eu vou dizer sim. Eu vou dizer não é o real, na verdade, mas porque eu tenho oferecido a vocês um prato cozido, adoçado, elaborado, mas dessa vez eu vou oferecer para vocês, vamos dizer assim, alimento orgânico, não cozido, Hayagriva. Isso é muito mais chocante, porque você é acostumado àquilo que nós seres humanos temos certos valores, como por exemplo, um bom comportamento é um bom valor. Alguém que segura um lótus, isso é aceitável, é bacana. Agora, a Hayagriva, com as presas, com o olhar, o olhar irado, arrogante, isso é mais forte. Mas você começa a aceitar isso, mas ainda dói. Então você passa a aceitar isso porque você está crescendo. Então, um dia eu trago um cavalo e aponto, isso. Isso é o Hayagriva. Vai ser difícil compreender. O último, muito difícil. Hayagriva em união com a consorte. Por que é difícil? Porque culturalmente nós temos tabus. Você não vai por aí fazendo sexo em público. Essas coisas, pelado, nu, sexo, essas coisas não são aceitas, não são politicamente corretos, não são corretos, eticamente corretos. Mas, vamos dizer que você aceite isso. No próximo nível, estou pulando para o próximo nível do Tantra. Então, esse conjunto terminou. Então, vamos dizer que você já tenha 18, 19, 21, a adolescência já terminou. Então, eu vou dizer, tudo isso, Avalokiteshvara, Padma Pani, 4 braços, 1000 braços, eu tenho mentido para vocês. Essas não são as deidades reais. Eu venho mentindo para vocês. O que é isso? Om Mani Padme Hum. É isso. Então, agora eu transformei a deidade em letras. E aí vamos todo o caminho até as letras Om ou Vri. E aí, desse ponto, vamos até Nadi. E aí você vai pensar, eu não consigo ir além disso. Isso é isso. E eu vou dizer, não. Mesmo Nadi precisa ser dissolvido. Então, o que há? Nada. E tudo ao mesmo tempo. E isso tem estado sempre com você e tem sido você sempre.
E essa é uma forma de apresentar para vocês o que é deidade. É difícil. Você tem que ter simpatia com as pessoas que destruíram estátuas. Como que você vai explicar tudo isso para essas pessoas? Não há tempo e não há habilidade para explicar tudo isso àquelas pessoas. Então vamos tentar uma forma mais acadêmica de estabelecer a deidade. O que é deidade? Esse copo d'água que vocês e eu vemos como água, umidade, H2O, para os cientistas, o povo do interior não sabe sobre isso. Se você tentar dizer eu posso ter um copo de H2O, eles não vão saber. Mas ainda assim funciona. Quando está no copo, dessa forma, em cima de uma bandeja muito bonita, é bebível. Se tiver no toalete, há uma atitude diferente em relação a isso. Conseguem ver quantas coisas diferentes. Se tiver um peixe aqui dentro, haverá uma percepção completamente diferente. Essa mágica de que algo pode ser tudo, isso é a deidade. E eu estou confundindo vocês muito. Isso é a deidade. O que os tântricas chamam de a rede mágica e fantasmagórica, assim que eles chamam. E não pensem que há apenas um item em algum lugar, tudo. Há uma lista organizada especialmente por Ronzompa, um grande erudito, que na verdade é ainda mais elevado que Longchenpa. Vocês deveriam mesmo lê-lo, muito lindo. Mas eu gosto de ler a lista do que seres diferentes veem, como eles interagem com fenômenos como fogo. De acordo com Ronzompa, há um ser que toma o fogo como com o fogo, a única forma de se purificar é através do fogo. E isso é verdade em relação a tudo. Eu preciso mesmo ter o nome dessa tribo na África. Eu acho que para eles sólido é líquido. Um bom exemplo. Os mexicanos, os maias. O jogo maia. Eles têm um jogo, uma competição, é sério, que o ganhador nesse jogo o ganhador é decapitado. O ganhador é aquele que perde a cabeça. Esse é o ganhador. É um fenômeno diferente, totalmente diferente. E, na verdade, existe isso em tudo. E isso também confunde muitas pessoas. E eu já notei isso. Eu já notei isso com os butaneses. A palavra bom significa coisas diferentes para aqueles butaneses
que foram para escolas inglesas em And Darjeeling ou em versus Kalimpong, those who grew up in Bhutanese ou village. do que para aqueles que cresceram Good, nas, it's different. nas pequenas cidades do interior do Butão. Para This eles, is bom significa coisas diferentes. Isso, na verdade, é uma so realidade. deity. Então, a deidade, Okay, so that's one way. então, essa é uma forma. Tea break? Está na hora do intervalo? No. Can you tell me? Você pode me avisar? É agora? Are you sure? Tem certeza? Okay. Just one more and then I'll finish. Just the deity. Só mais um assunto e eu Okay. termino. This one is the serious one. Então, esse é o... And since there's a mixture of audience, I have Então, to como há also uma speak some mistura serious de público, eu preciso falar coisas You have a sérias. mind. Então, vocês temos uma Of course mente? you do. Claro que você How can tem. you not? Como não pode não ter uma mente? Look at the mind. Observe a mente, olhe para a mente. O que é? It has no color, it has Não no tem shape, it has cor, no não tem time, it has forma, no não tem direction. tempo, não tem direção. Yet, Ainda assim, you cannot say it's a void. você não pode You dizer say que, it does not exist. que não existe. Você não pode dizer que não exista, que não existe, There is que seja always um a vazio. knowing, Sempre not há um necessarily conhecer, a thought, não necessariamente um some sort of pensamento, knowing. mas algum tipo de You do have conhecimento. that. Você tem And isso. I'm not even telling E eu não you estou this as mesmo some sort of dizendo isso para vocês mythological como sort algo, of statement. algo Go ahead, mitológico. experience Vá, it right vá em this very frente, moment. experiencie isso nesse exato momento. It's there. Está lá, Also, you cannot say it's this. está lá, I mas can você say, também oh, não here, pode this is dizer my isso. phone. Eu posso dizer isso no You can't telefone, really say, oh, here, this is my mind. mas eu não consigo dizer, ó, tá aqui, ó, essa é a minha mente. This and this emptiness E and this clarity esse vazio e essa claridade ou luminosidade has no order. não possui uma ordem. It's not like emptiness comes Não é first assim, and the como se luminosity o comes vazio later. viesse Emptiness is the antes e a luminosidade luminosity vem is the depois. emptiness. O vazio é a luminosidade é o vazio. To understand more simply, Então, para entender de forma mais simples, it's there, but it's also not está there lá, together. mas ao mesmo tempo não está lá simultaneamente, ao mesmo tempo, junto. Karma, the Kajuba A lineage, linhagem Kajupa, the Saraha people, ou the aqueles Lopa people, pessoas they do use the Saraha ou beautiful word Tilopa called Sahaja, usam um termo lindo co-emergent, que é coemergência, together, emerging, Sahaja. emergindo juntos, Sadaha, Lenche, Len, together, junto, born. o que nasce junto. But the thing is, when the Mas moment I use the word no together, momento em que eu uso a palavra your junto, mind suas mentes immediately decides there imediatamente are two things. decide You que há have to duas have two coisas. things. You can't have together. Você não, sem duas coisas, você Is não consegue ter nada are you junto. sure there's not two Mas things? não há duas No, coisas. I'm not sure too. Tem certeza? Não tenho Because certeza. there's the Porque emptiness há aspect o and there's the aspecto luminosity aspect. de vazio e o aspecto luminoso. You have this. Isso vocês You têm. cannot eject Você não it. consegue ejetar isso. You can lose your Você finger if pode you want. perder o seu dedo. You can cut your Você hair. pode You can clip cortar your o nail. cabelo, cortar as unhas. You can cut off a lot of your body or Você whatever. pode Understand? cortar várias partes do seu corpo, o But que this for, Sahaja, you cannot lose it. mas isso você não And pode don't think perder. that you Buddhists have Mas it. não pense que somente os budistas têm isso. Todo mundo tem isso. Donald Trump has it. Donald Trump tem, Dogs os have it. cachorros têm, Birds os have it. pássaros têm. Just because you have it doesn't mean anything. E não significa nada você ter isso. Until I say, Até que eu diga, hello, this is a spoon. olá, isso é uma Let's say you never know colher. what this Vamos dizer que is. você nunca soube o que é Until I isso. say, Até que eu look, diga, this is isso é spoon, uma this is colher. used for E isso é this. usado para comer. Spoon you can collect millions of spoons. Você It's not going to
work as a Você spoon. pode ter uma coleção de milhões de colheres, Just não probably vão will miss it. funcionar como It will never function as a spoon. uma colher. You have this Buddha, Você tem you have this essa deity, deidade, but esse until Buda, you have been told mas and até que lhe seja recognize it dito and you que você actually reconheça accomplish e it, você realmente you try to get você hold of it, tenta it's not going to se function as a spoon. aproximar disso, mas So até que this você is why realmente if realize, you não vai are funcionar Buddha, como uma deidade. you don't act like one, Se you don't feel like você one, you seja um don't Buda, smell você like não one, you don't fale, eat mesmo que like você one, you não don't coma como um, shower like você não one, tome banho como you um don't Buda, plan que like você one, you não don't strategize, planeje you como um don't, Buda. I don't know. You are not devious enough. Devious? Plotting? Você não, Yeah. You have some small plotting going on, but it's just so você small. não esteja fazendo esses planos. Sim, você sempre tem algum tipo de plano, mas sempre tão pequeno. And then what happens? Até que você tenha. We forget this innate Então, o que deity. acontece? Nós esquecemos dessa deidade Forgetting the inata. innate deity means Esquecer essa deidade that you inata get significa attached to the dualistic que você significa que você and the se apega dualistic aos fenômenos phenomenon dualistas. become like a dualistic E esse fenômeno dualista, solid phenomenon. ele se, For ele se instance, torna um if fenômeno sólido. Por exemplo, day after se day dia após dia the Deer Park as people pessoas come do here Deer Park and vêm worship aqui this screen e venerem essa tela with the com flowers and flores, incense, incenso, people will slowly start as to pessoas dream lentamente vão that this começar a screen sonhar behind me que essa talks tela to them in the dream. atrás de mim, que essa tela fala com And eles some nos people might sonhos. get E algumas pessoas prediction, blessings. também vão começar a ter 50 years, hundreds and bênçãos, thousands e of depois people de from all over 50 India will come to anos, pay darshan to this pessoas, milhões screen. e milhões de pessoas vão vir de toda a Índia para How venerar the phenomena essa gets tela. É assim que o fattened, fenômeno fica, become gross, se torna existence. grosseiro, gordo, And I'm telling this assume because existência. that's E eu how estou dizendo we isso para end up vocês having body, porque é assim que nós acabamos because we tendo have um been corpo, distracted, porque nos we become dualistic. distraímos e What's nos wrong tornamos with dualistas. having a E qual é o Buddha? problema de se ter um We need corpo? to go and Nós pee, or precisamos we need to go ir and have a tea fazer break. xixi, nós precisamos ter intervalos para o chá, So that's what we are going e to é do. o que vamos fazer agora, Tea break. um intervalo.